O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito para você, que tem uma ideia de podcast ou até já tem um. Queremos projetos de pessoas do norte e nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir Mais Vozes, uma iniciativa Central 3 e Apoia-se. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, aniversário da cidade de São Paulo. E eu sou o Caio Belandi, ao vivaço, direto do Céu Estúdio para a estreia do Lado B neste ano, simplesmente a 9ª temporada do Lado B. É coisa pra cacete. E este é, claro, o Lado B do Rio 302, chegando primeiro aqui no YouTube e depois no feed de podcasts. Bem, você já sabe, quem acompanha a gente já sabe de muito tempo, né? A gente precisa burlar o algoritmo do YouTube, então deixa seu like, comentem aí de onde vocês são, deixem suas perguntas, bastante comentário, compartilhem aí nas redes sociais, nos grupos de Zap, esse link para a gente tentar aí angariar cada vez mais audiência, principalmente que agora a gente está fazendo o pré-jogo do Gigante da Colina, Vasco da Gama, então não estamos competindo com o Vasco hoje. O time está voltando de pré-temporada, desfalcado. Daniel Soares estava na Disney com o Cláudio Castro e perdeu o voo. Mas enfim, semana que vem ele está de volta. Estou aqui do meu lado com Fagner Torres e, claro, a Laura Ramos via internet. A Live B do Rio, vocês sabem, né? É um episódio da nossa parceria renovada aí para 2024 com o escritório Normando Rodrigues, né? E hoje a gente está recebendo aqui novamente o Carlos Eduardo Pimenta, advogado do escritório, mestre em políticas públicas e assessor jurídico do Sindipetro Norte Fluminense e da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Bem-vindo novamente, Carlos. Vamos trocar essa ideia aí. Vamos lá. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Carlos esteve com a gente na live para falar um pouco do STF, que ele gosta muito, e hoje vai ter STF na pauta, né? A gente vai falar de justiça, vai falar, enfim, de processos, então não tem como. Vamos meter o malho no STF mais uma vez. Você falou de Luara? Falei de Luara, Luara Ramos, boa noite. É que eu inverti a ordem, Fagner. Agora eu tô apresentando, vou passar a apresentar o convidado primeiro, né? Vocês já estão aqui sempre, vocês aguardam um pouquinho. Luara, boa noite. A gente tem hoje uma efeméride aí, né? São 5 anos que a barragem da Vale rompeu em Brumadinho, despejando 12 milhões de metros cúbicos de rejeito nas ruas da cidade, né? Das redondezas e do rio Paraupeba. Até hoje, os corpos de Natália de Oliveira Porto Araújo, Tiago Tadeu Mendes da Silva e Maria de Lourdes da Costa Bueno jamais foram encontrados. Ao todo, 267 mortos foram identificados e as empresas Vale e Tuvisud e 16 pessoas se tornaram réis no processo que corre na Justiça Federal, ainda sem previsão de julgamento. É um caso, né, que a gente, enfim, pincelou mais cedo, que acho que mostra bastante um pouco de como a gente lida com esse tipo de tragédia, né? A tragédia do capitalismo, né? Bem clara, né? Uma tragédia que poderia ser evitada. Um crime, né? Um crime, né? Tragédia é até ruim de falar, né? Tragédia é um termo até que não cabe bem, né? É um crime mesmo. E é algo que eu sei que a gente comenta bastante aqui, eu sei que te dói também, especificamente, Laura. Primeiro que você é de Minas, né? E segundo que você também é um tema que você está sempre ponderando aí, que é o tema do meio ambiente. Bem-vinda. Pois é, Caio. Boa noite para você, para o Fagner, para o Carlos Eduardo, nosso convidado de hoje, e para todo mundo que nos vê a partir de agora pelo YouTube, que está nos ouvindo na sua plataforma, né, ou está nos ouvindo na sua plataforma favorita. Eu quis trazer alguns dados aqui para tentar comentar brevemente, né, sobre esse assunto. Então, assim, segundo o Observatório da Mineração, desde 2019, né, o ano do crime de Brumadinho, o setor de mineração faturou mais de R$1 trilhão. Só a Vale, responsável pela barragem de Brumadinho, lucrou 265 bilhões nos últimos 5 anos. E eu estou falando esses números todos, Caio, para a gente começar a ter noção de que as coisas não se reparam só com indenizações, né?
inclusive porque a justiça burguesa, que é o que a gente já tratou aqui, inclusive com o Carlos Eduardo, em vários momentos, sobretudo em países da periferia do capitalismo, né, a justiça burguesa se comporta como um cúmplice do capital. São, afinal, os seus mantenedores, né, mediam os acordos para não reparar qualquer dano, não é para reparar dano, é para pacificar essas relações. Então, assim, prova disso é a reportagem publicada há poucos dias no Repórter Brasil sobre um estudo feito pelo Núcleo de Assessoria das Comunidades Atingidas por Barragens, que analisou 319 processos de pessoas atingidas pelo crime da Vale e constatou que 75% tiveram decisões desfavoráveis. Valores definidos na primeira instância chegaram a ser reduzidos em cerca de 80% no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois de recursos da Vale, que se justificou dizendo que o valor reduzido compensa o dano moral sem provocar enriquecimento. E vocês, né, devem se lembrar que essa justificativa é uma das mudanças que foi muito usada, né, principalmente contra a reforma trabalhista, de que essas indenizações não poderiam gerar enriquecimento. E a gente precisa lembrar, o crime cometido pela Vale, além de crime ambiental, como você falou, Caio, foi um crime contra seus próprios trabalhadores. Foi um acidente de trabalho que revelou também, não que a gente não soubesse antes, mas que evidenciou, né, condições degradantes do setor de mineração para seus trabalhadores e para toda a comunidade da região. A Vale afirma que até o momento ela pagou 3,5 bilhões em acordos. Só que sabe quanto a Vale pagou para os seus acionistas nos últimos 5 anos? Só para os acionistas, estou falando de lucro. 147 bilhões. Então, eu trouxe todos esses números, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas naturalizando crimes como esse, e eu faço questão de chamar de crime, né, Fagner, porque não é uma tragédia, né? Não foi inesperado, houve negligência. Os responsáveis sabiam muito bem dos riscos e de quem estava em risco, né? Não eram eles, não eram as famílias deles. E essa naturalização ela vem de diversas formas, seja justificando o lucro que vai para o bolso dos acionistas, né? Tem gente falando, são cínicos, né? Falando que, não, mas olha, veja bem, os acionistas estão ganhando porque eles colocam o dinheiro deles ali e tal. Enquanto tem gente que nem sequer conseguiu enterrar o próprio ente querido, tem gente justificando com base nisso, assim. Ou seja, dizendo que a receita gerada pela mineração ajuda os municípios, né? Olha de novo a discrepância desses números, né? Como a gente costuma usar como palavra de ordem, né? O lucro não vale a vida. Não se pode pagar pela morte de alguém, pela destruição ambiental. A maior parte dessa receita não fica no município, né? De novo, é só olhar para os números. Esses 147 bilhões de lucro, eles não ficaram ali, né, no município, ali no distrito de Brumadinho. Então, o que eu quero lembrar é que essa naturalização, dessa naturalização, que é possível comprar e vender a morte das pessoas, é isso que precifica quem tem direito de viver e quem é descartável no capitalismo. E é contra isso que a gente luta. É contra a existência de uma classe que não se importa em matar a nós. Perfeito, né? Acho que a Luara resumiu muito bem nosso sentimento. A gente pode voltar, a gente deve voltar durante o ano, enfim, decorrer do programa também nesse assunto. Fagner, você já deu o tostão da sua voz, bem-vindo novamente, mais um ano de lado B. Ano de eleições, né? A gente gosta muito de ano de eleições, mas a gente sabe que é estressante. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Já fomos elogiados que estamos mais magros, eu e você. Cuidar da saúde física também é cuidar da saúde mental, né? Então, esse ano a gente vai precisar. Sim, vamos precisar. Vamos precisar também, eu acho que faz parte da mudança de hábito, da renovação de votos em relação à própria vida, que é necessária em todo início de ano, a gente também aprender a lidar melhor com essas circunstâncias que tanto nos afetam, né? A eleição é uma delas. Eu não coloquei lá na minha listinha de promessa para 2024, eu não coloquei nada relacionado à eleição. Porque a gente pode ter que fazer aquela barbaridade de novo no segundo turno. Sim. Eu não coloquei nada... Pra ficar em paz. Eu não coloquei nada relacionado à eleição, mas sim, eu espero que até outubro eu lide nessa nova, mais próxima eleição que a gente vai enfrentar por aí de maneira melhor e diferente das que eu lidei em relação ao tempo passado. E eu acho que isso está intimamente ligado, mais do que ao voto, do que qualquer coisa, eu acho que isso está intimamente ligado ao conteúdo consumido em relação ao assunto. Eu sei que não dá muito para fugir, porque a gente trabalha com isso, jornalista e etc e tal,
mas a gente pode selecionar melhor também aquele conteúdo que a gente consome, porque isso já faz muita diferença na nossa saúde mental no dia a dia, né? Além... Você tá falando pra você mesmo, inclusive. Pra mim e pra todo mundo. Pra mim, precisa pra praticar todo mundo. isso aí. Sim, eu gosto. Sim, mas já é uma coisa que eu tenho tentado praticar junto com as outras mudanças que eu tenho tentado promover na minha própria vida. Mas é isso, a gente tá indo pra qual temporada É já? a nona, né? Na verdade, a gente vai fazer 9 anos. Na verdade, 9 não, 8 anos. E a nona temporada que a gente começou em 2016. Caralho, 9 temporadas é muita coisa, cara. Não tem nenhuma série do Netflix que durou tanto. Acho que não. Eu acho que não. E aí a gente tá aqui de novo, né, cara? Vamos falar sobre esse país, vamos falar sobre o mundo, vamos receber gente boa. Eu espero que esse ano a gente consiga receber bastante gente boa, como já nos anos passados, porque os temas nunca se esgotam. Enfim, o Brasil é uma fonte inesgotável de chorume e a gente tá aí para comentar o chorume de sempre. A começar pelo tema de hoje, né? A festa da Selma. Estamos aí. Já antes de iniciar o papo aqui, Marcele Pacheco Soares, Flávia Muniz, meu amor, beijo, Gustavo Novaes, Ian Gabriel, Rodolfo Ribeiro já comentaram aqui no chat, deixaram os boa noite. Vou novamente convocar todo mundo, comentem aí no chat, é legal, é importante para o algoritmo entender que aquilo está sendo visto, enfim, tá tendo um engajamento, então é bom que vocês comentem no chat, deixem seu like, etc, né? E também lembrar vocês que com 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o Lado B em orelo.cc/Lado B do Rio. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobedorio@yahoo.com. Pra gente é cada vez mais importante. A gente tem a parceria com o Normando, que nos ajuda muito, que mantém o Lado B de pé, mas tem sido muito importante também a doação de vocês. Aumentar esse financiamento coletivo pra gente é fundamental para que a gente possa, inclusive, ampliar. A gente foi cobrado, vocês têm que falar mais do Rio e tal. A gente quer ampliar, a gente sempre pensa em ampliar o conteúdo que a gente, né, tem, os formatos e tal. E para isso a gente vai precisar também do financiamento coletivo. Bem, a gente já fez essa introdução, hoje, como vocês sabem, e o Fagner adiantou, o título já adiantou, todo mundo já sabe. Vamos falar aí sobre um ano, atentado golpista, né? Um ano a tentativa de golpe. A gente vai falar sobre isso, mas é um golpe meio brasileirão, né? Um negócio meio, né? Uma virada de mesa, tentativa meio doida. 8 de janeiro. Porque é muito, assim, pra mim, antes de passar a palavra pro Carlos, pra mim é muito difícil falar em golpe ainda nesse país, porque por mais que a gente tenha eleito um governo democrático em 2022, o golpe não foi vencido. O golpe que a gente tomou lá atrás, ele não foi vencido. Ele continua aí... Participante dele no governo. Isso. Ele continua aí em formas de liras, em forma de muitas figuras que estão aí participando da vida política ativamente, tendo caneta para poder decidir os rumos do país, estão aí hoje no momento e estavam lá atrás, em 2016, quando golpearam a gente e jogaram a gente no inferno, né? Então é muito difícil, assim, a gente tá num governo de total concessão, né? Vamos falar dessa forma, assim, tendo que dar a mão para poder salvar o braço, em muitos casos. Então é muito difícil falar em golpe. Talvez fosse mais fácil falar golpe dentro do golpe, né? Seria mais um golpe dentro do golpe, que na verdade a gente teve vários, né? O primeiro golpe foi, né, o golpe em Dilma, depois as contra-reformas, depois o golpe da eleição do desgraçado anterior, aí depois veio, né, tudo que foi feito durante a pandemia. Tudo isso pra mim foi um golpe dentro do golpe. E a festa da Selma era mais um elemento, mais um capítulo de uma série golpista, né, que a gente agora está tentando combater com a caneta na mão dentro do Palácio do Planalto, né? Mas é dessa forma, tendo que dar a mão para salvar o braço. Então, é muito difícil falar em mera tentativa de golpe. Foi mais um capítulo de uma série de golpes que o Brasil vem sofrendo pelo menos 8 anos, né? Quase o tempo de existência desse podcast. A gente começou o podcast, inclusive, porque a gente sabia, né, que o que ia acontecer. A gente já tinha essa clareza de que tempos difíceis viriam e que seria cada vez mais difícil a gente conviver só com televisão e
mídia alternativa na internet, a gente precisava colocar o que a gente pensava para fora e assim foi. Então é isso, um ano desse último capítulo, né? O capítulo mais pirotécnico, vamos chamar dessa forma, mais visualmente violento, né? Dessa forma. E a gente está aqui para poder debater muitas coisas, mas sobretudo debater por que se sabe quase que nominalmente quem é que estava por trás daquilo tudo e por que essas pessoas estão até hoje gozando de seus privilégios em suas mansões, e alguns com foro privilegiado ainda hoje, outros não, mas os que não estão com foro estão com muito dinheiro, estão com proteção, estão com, enfim, mansões, etc, etc. É isso que a gente quer entender. Por que a Papuda ainda não recebeu esses novos moradores? Por aí, né, Carlos? Eu acho que a gente estava conversando mais cedo, né? Passando aqui o roteiro e tal. Fica essa coisa do que tipo de golpe? Porque muita gente fica falando, não é golpe porque não botou tanque. Não é golpe porque... Vários tipos de golpe dentro do próprio golpe que a gente está vivendo desde 2016. Né? Acho que você pensa por aí também, né? Na verdade, o grande problema da gente é uma sucessão de eventos que a gente não vai até o fim. A gente não responsabiliza. Então, o Brasil é uma sucessão desses eventos. Né? A gente teve a ditadura militar, que não se resolveu. A gente tem as jornadas de 2013, que a gente não resolveu. A gente tem o golpe parlamentar, midiático, jurídico, com a Dilma, que não se resolveu. A gente tem o mensalão, que não se resolveu. A gente tem a Lava Jato, que ainda não se resolveu, e aí a gente vai criando essa sucessão. O 8/1, ele foi um capítulo, sim, mas ele é o ponto, ele é o ápice. Ele é o ápice de uma construção, ele é a virada de temporada, que se inicia lá em 2013. A gente nunca pode esquecer de 2013. Quando a primeira camiseta amarela saiu, que foi quando a extrema-direita ela se sentiu à vontade de ir para as ruas, e aí ali a gente começou a fazer essas coisas de a turma do deixa disso, ali a gente começou a cavar os problemas que a gente tem hoje. A festa da Selma, o domingo no parque, ele, na verdade, ele é só o ponto culminante desse novo... Materialização. A materialização desse novo. E ali é um fato importante, que é o seguinte, por mais que tenha sido uma tentativa de golpe, e o golpe ele não ia se concretizar porque ele não tinha as condições para se materializar, aquilo ali é muito simbólico. Né? A gente lida muito, a extrema-direita lida muito, até a própria extrema-esquerda também, a política em si, a disputa ideológica lida muito com símbolos, com marcas, né? Então o 8/1 é muito simbólico. E a gente tem ainda uma falsa impressão de comparar que é o nosso Capitólio. Mas não é. É uma coisa completamente distinta do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Por mais que tenha os babacas lá, são os mesmos babacas daqui, mas é uma situação muito mais nossa do que deles, tá? E ali virou esse ponto de virada. Explica as diferenças que você vê entre um evento e outro pra gente. No caso norte-americano, eles tinham um líder. Aqui no Brasil, o líder deles, ele não estava aqui. Ele foge. Por quê? Porque ele também não queria se responsabilizar por aqui. Ele criou, durante os 4 anos dele de governo, ele criou esse ambiente. É Donald Trump e Jair Bolsonaro. Exato. Né? O nome é esse. O nome é esse. E aí esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Por quê? Porque aqui a gente não vai fechar essa etapa quando a gente não começar a nomear. O discurso, por exemplo, os discursos que teve no 8/1, só o Lula nomeou. Só o Lula foi direto e falou assim, Bolsonaro. O Pacheco, ele falou que tem que acabar com esses antidemocráticos. O Barroso também foi por uma tangente. Então, enquanto a gente não botar isso, os pinguins e nomear, a gente vai ter esse buraco, nunca vai ser fechado de vez. E um traço muito peculiar do que aconteceu aqui e que virou isso foi o quê? Ali, esses manifestantes, essa extrema direita, viu que um dos braços que eles contavam muito, que eles regojavam, ele perdeu a confiança. Teve uma quebra ali da confiança, que foi o quê? Foi os militares. Então era o quê? Era família, fé e o militar. Então ali, um desses ranços desse tripé quebrou. Eles perderam a confiança. Então ali eles começaram a cantar o hino nacional pro pneu,
fazer manifestação em frente ao exército, para buscar, para ver se esse pessoal veio. Como ele não veio, então hoje, por exemplo, essa extrema-direita ela está se remodelando. Por quê? Porque ela já não confia nos militares. Eles se frustraram. Eles se frustraram. Não que os militares não comprem, é porque os militares eles viram o seguinte, olha, eu não posso embarcar nessa porque eu não tenho apoio lá fora. Eu não tenho apoio do capital, eu não tenho apoio da grande mídia, eu não tenho apoio... Diplomacia. Não tenho apoio externo, eu não tenho apoio de uma grande potência me apoiando. Então eu não vou embarcar nessa furada. Só que esse discurso desses apoios, dessas condições, não chegou lá na capilaridade. Não chegou no patriota do caminhão, não chegou naquela senhora que foi utilizar um gabinete com banheiro, não chegou nesse povo. Até porque os outros braços estavam lá incentivando aquilo. Exatamente. Você imagina, você tem um presidente da República que durante 4 anos incentiva isso, incentiva a barbárie, e aí na hora que você precisa dele, ele simplesmente vai, ele faz um recuo estratégico, vai embora, para não ter o nome dele ali, e deixa desgovernado. Entendeu? Então, esse passo... Agora, até estava conversando aqui um pouco antes, é muito interessante você ver o pré-8 e o pós. O pré-8 da extrema-direita é muito parecido com os atos mais que eles falam que são os radicais da esquerda, que é ocupar, que é ir fazer barulho, que é fechar a rua. O MST, gente, faz isso a vida inteira. O movimento estudantil tem isso. E, inclusive, o próprio Alexandre de Moraes ele é muito representativo nessa questão, porque ele... quanto secretário de segurança no estado de São Paulo, no governo Geraldo Alckmin, quando teve a ocupação pelos estudantis, quem estava ordenando, quem dizia que podia ter reintegração das escolas sem ordem judicial, era ele, enquanto secretário. E ele foi tratado da reintegração agora, como da extrema-direita. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes ele tem experiência para atuar com a atividade de esquerda contra a atividade de direita. E aí, após o 8/1, que tem essa grande ocupação, a própria extrema-direita ela passa a se institucionalizar mais. Então ela deixa de atuar isso e começa a atuar mais como partido. E aí é interessante você ver o seguinte, o bolsonarismo ele tá mais forte do que nunca, porque ele tá dentro do Estado, ele tem partido, ele tem membros ele tem uma bancada bolsonarista gigantesca, ele tem um forte capital político para eleger prefeitos, Tá altamente capilarizado no Brasil. E ele, agora, ele sai da vidraça para virar pedra. E eles sabem fazer esse papel de pedra. Tem meios para isso. Eles têm meios para isso. Porque o discurso deles é fácil, é rápido e é violento. É tudo que agrada ao povo. Então, o 8/1, ele é esse capítulo, ele é esse ponto culminante, ele é o clímax da temporada, mas ele significa uma mudança de comportamento. Então, o Bolsonaro hoje, ele sai um pouco de cena, mas o bolsonarismo continua. E ele também não deixa nenhum substituto aparecer. Porque o substituto que aparece, o bolsonarismo, ele vai lá e bota no devido lugar. Só que hoje, esse tripé tá um pouco machucado. Entendeu? Eles não têm a confiança no exército, então eles apelam para a fé. E a fé ainda não abandonou eles. Embora também esteja um pouco dividido, já esteja mais um pouco mais... Já teve mais conciso. Mas é porque a fé em si, ela também sabe fazer um jogo. Claro, ela tem interesse em quem tá com a caneta na mão. Porque de fé não tem nada. Não tem nada. A gente tem que também aprender, inclusive, nomear esse tipo de Empresas coisa, né? Essas empresas, essas multinacionais da fé, que de fé não tem absolutamente nada. Lu, quero te chamar pra jogar. Você tá aí, né, Lu? A tecnologia não te derrubou, não, né? Ao contrário do Patrocinense. Tá, quero te botar... Pronto. Você que botou aqui o assunto em off. Quero te botar no jogo. Fiquei com a sensação, eu fui ver hoje, estudar pro programa, fui ver hoje aquele documentário que, na verdade, como você nomeou muito bem, é uma reportagem documental, uma grande reportagem da Globo News sobre o assunto, que, de certa forma, acho que cumpriu bem um papel lá de mostrar uma linha do tempo, que eu tinha dúvidas ainda de como tinha acontecido, e eu fiquei com uma sensação clara, essa coisa de foi golpe, até que ponto tinha comando, quem comandava e tal, eu fiquei com uma sensação clara de que a ideia, de fato, era fazer uma saída negociada, né? Eu acredito que eles iam tentar fazer com que as Forças Armadas
entrassem nos atos já lá no Planalto, nos prédios públicos, ao invés de ser só no quartel, né? E ali tentar fazer uma negociação e vai saber quais seriam as condições dessa negociação. Desde renúncia do Lula até pequenas mudanças, enfim, intervenções, enfim, né? Vai saber. Fiquei com essa sensação, ou seja, fiquei com a sensação de que, de fato, eles iam tentar dar um golpe meio mambé, meio sem comando, com os comandos meio assim, o exército institucionalmente ali, não vou... Comandantes, alguns militares claramente deixando ver o que ia dar. Queria que você desse sua opinião também sobre isso, né? Essa coisa de muita gente da grande mídia, principalmente, a gente precisa fazer esse contraponto. Não foi golpe, não é golpe, não tem tanque, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que, assim, se deixasse correr solto, e por muito tempo o governo do Distrito Federal deixou correr solto, a polícia também, o exército também, deixasse correr solto, a gente podia ter visto uma nova história, né? Caio, eu acho que o Carlos Eduardo traz um ponto que é bem relevante para essa discussão, principalmente quando a gente coloca os militares nesse molho, né? Que é a questão simbólica, né, Carlos? Eu acho que a entrada ali dos militares nessa negociação, ela também legitimaria aquela ideia de que eles são os mediadores, né? Eles são os agentes legítimos ali de defesa da democracia e, portanto, mesmo o partido militar tendo perdido as eleições, eles poderiam voltar, de certa forma, ali, estar no centro do poder, negociando seu espaço, sua anistia, como a gente tem ouvido muito falar agora também aí, de certos generais ex-vice-presidente do Brasil, e mantendo esse pessoal ali no poder. E eu queria aproveitar essa minha participação aqui para já também perguntar o que você vê, Carlos Eduardo, desse desdobramento aí com relação a essa aberração que é o fato de ter um tribunal militar no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem militares cometendo crimes ao mesmo tempo que civis, e isso é um crime para ser julgado pela justiça militar. Como é que é isso? Como é que é essa aberração? Como é que a gente fica e como é que a gente enfrenta isso, né? Porque é um privilégio corporativista que os militares têm e que atenta contra a democracia. A gente não enfrenta o principal disso, né? Que é essa brecha que existe para que eles atentem. Então, assim, tem uma coisa no documentário, na reportagem documental, né, Caio? Que é o Alexandre de Moraes falando que nos depoimentos os réus lá, né, os golpistas, falavam que receberam treinamentos em quartéis de como é que eles deveriam agir, como é que seria, né, para poder implantar a GLO, o que eles tinham que fazer. E eu acho que muitos aqui, acho que nós vamos tocar nesse assunto, eu pretendo tocar nesse assunto depois também, mas muitos aqui também viram vários vídeos que a gente muitas vezes não sabe identificar se aquela pessoa fardada, né, que estava se colocando ali, ela de fato era um militar, mas que falava em nome de militares. E não sabia nem a quem reportar. Como é que a gente denuncia isso? Quer dizer, é um crime cometido por um militar, mas, ao mesmo tempo e é o mesmo crime cometido por vários outros civis. Como é que esse crime é julgado por outro tipo de justiça que não é a mesma que vai julgar, né? Esses peixes pequenos, como a gente tem visto só sendo condenados aí. Como é que você vê isso, Carlos? Tem que acabar. Não, então... Particularmente tem que acabar. Inclusive, saiu até hoje uma notícia que o governo está entrando com uma ação no STF porque o crime de estupro, a pena é menor se o cara for julgado pelo STM. Então, assim, é essa disparidade. É o nível, né? Mas isso é um retrato justamente dessa linha de impunidade durante os anos. E a gente tem que sempre levar em mente que o Exército sempre esteve presente em todos os momentos de virada no Brasil. Em todos os proclamação da República, ditadura militar, sempre estiveram ali. E eles nunca foram responsabilizados pelos atos. Então isso é um grande problema que a gente tem aqui. A gente pode depois até marcar uma pauta de um programa para falar mal do Exército. Não foram responsabilizados, como foram sempre protegidos. O próprio STM é uma proteção. Sim. Claro. Institucional. Entendeu? E você vê, por exemplo, que a gente, eu digo o civil, ele tem todo o dedo para tirar o militar de órgãos. Tem. Então a gente sempre tem o quê? Na ABIN tem militar. Na segurança, na GSI, que é um órgão civil,
militares. Então, assim, a gente tem todo esse... Até pouco tempo atrás, ministro de defesa... Existia o Ministério do Exército. Então, isso são coisas recentes, entendeu? Então, eu lembro quando o Lula colocou o ministro da Defesa Civil, foi uma falação no primeiro governo dele lá atrás. Sim. Foi uma falação danada, assim, porque era foi esse que morreu cedo aí, não sei se foi o Nelson Jobim o primeiro, eu não lembro. Foi o Aldo? Não, acho que o Aldo já é depois. Eu acho que o primeiro ministro da defesa do governo Lula em 2002, acho que é o Nelson Jobim, se eu não estou enganado. Posso estar, mas eu acho que é o Nelson Jobim. E a gente pode até conferir aí pra não dar fake news. E foi meio que uma, assim, um civil, que não sei o quê, que vai mandar num militar. E sempre com a chancela. Sim. Sempre com a chancela. Então, e aí, infelizmente... Eu acho que a gente não vive um ambiente para ter essa ruptura. Hoje o nosso governo não é o nosso governo. Ele é um governo que ele tem que olhar para essas... para tentar contornar e agradar o todo. Entendeu? Mas... de pacificação, como o Múcio fala mesmo, né? Porque é aquilo... dizem tanto da polarização, mas a polarização, ela leva que você tem que ter dois polos opostos. E a gente não tem. Existe hoje uma extrema-direita, mas não existe uma extrema-esquerda relevante. Pode até existir 2 ou 3 integrantes aí do PCO, mas que não ganha nem Grêmio estudantil. Entendeu? E tem os PSTU da vida que é tão à esquerda que vira direita. Então é complicado. Então a gente não existe essa polarização para ter isso. Então hoje, por exemplo, que a gente vive uma esquerda social-democrata, ela tem que fazer esse governo para todos de pacificação. E aí você atua muito dentro da institucionalidade. E dentro da institucionalidade, no grau que a gente está para lidar com uma extrema-direita, é muito difícil da gente combater. Por isso que, por exemplo, a gente está tendo que socorrer ao Alexandre de Moraes. E o STF ele só teve essa liberdade para fazer esses atos de arbítrio depois do 8/1. Porque antes do 8/1, ele não tinha ainda a chancela, porque não existia aquela ruptura do sistema tão grande. Assim, não tinha aquele evento simbólico de ruptura do sistema. A partir do 8/1, o STF se viu, eu tenho a legitimidade para atuar. E hoje, por exemplo, o Lula ele está utilizando muito do STF para poder fazer o jogo dele ali, porque ele tem um legislativo que não dá para contar, porque é um legislativo completamente contaminado pelo bolsonarismo, e ele não tem poder para isso. Só para corrigir aqui, o primeiro ministro da defesa do Lula lá em 2003 foi o José Viegas Filho. Ficou de 1º de janeiro de 2003 a 8 de novembro de 2004. Era civil? O Nelson Jobim foi ministro da defesa em 2007. De junho de 2007 a agosto de 2011. Ótimo. Aí Lula 2 e Dilma. E não é fake news, né? Fake news é outra coisa. Dar informação errada é uma coisa. Fake news é outra coisa. É bom também te ponderar isso. Eu queria falar sobre as questões, digamos assim, as consequências políticas disso, né? A gente viu aí essa semana, por exemplo, foram para cima do Carlos Jordi, deputado aí, com base em Niterói, figura que a gente já conhece de muito tempo. Figura infelizmente detestável, enfim, um bolsonarista de 4 costados, de primeira ordem. E uma das coisas que a gente debateu muito durante o ano, a gente foi muito cobrado para debater sobre isso e tal, é a questão da anistia, né? Normalmente muito ligado aos militares, né? Já tem o senador Mourão aí já querendo falar de anistia e tal, ou seja, quem fala de anistia sabe que está devendo, mas acho que tem um pouco a ver também com a conjuntura política. Fala. Porque eu vim pensando sobre isso que você tá falando agora no carro, eu fico impressionado com a cara de pau do sujeito, mas é muita cara de pau, cara general. É muita cara de pau, vice-presidente, é senador, o cara se acha... É muita cara de pau, né, bro? O cara meter essa de anistia assim na cara dura mesmo, tipo assim, foda-se. E é uma das coisas que me chama a atenção desse episódio, né, que a gente vê politicamente, e aí assim, pra voltar na questão da anistia, né, a gente debateu muito, né, Luar e Fagner estavam lá gritando se anistia lá em Brasília e tal, a gente debateu muito, mas é importante que se diga, né? A gente elegeu um governo, como o Carlos falou, um governo social-democrata, de coalizão, de concertação, né? De pacificação, de conciliação. A gente não fez a revolução. Então a gente não tem um tribunal revolucionário.
A gente sabe que o Lula e o governo Lula e os governos petistas sempre andaram na linha institucional o máximo possível. Máximo possível. É a característica do Lula. Ele chama pra ele esse tipo de... Embora a gente saiba que a mídia hegemônica acha que ele é o ditador Madruga, ele chama pra ele essa coisa da institucionalidade. Então, ele vai usar do STF pra fazer tudo no máximo da institucionalidade possível. A gente já debateu isso quando a gente falou do STF, que o STF, o Alexandre de Moraes, de vez em quando, né, dá uma escapadinha aqui pra testar, sai o negócio, sai ali um pouquinho ali da Constituição, né, do ordenamento jurídico, mas, via de regra, tudo na... E as consequências políticas disso, né? E aí é o que eu acho que a gente pode debater aqui, né? Eu gostaria de ter visto, e aí a gente sabe que os políticos se protegem, gostaria de ter visto consequências políticas, mas a gente sabe que tem deputados, pessoas com mandato, que estão envolvidas diretamente no financiamento e na motivação desses casos. E aí entra num outro episódio, o episódio do Supremo contra o Congresso. Tá posto, tá claro, principalmente na figura do Lira, mas o Pacheco também tá indo para cima. Tá muito claro isso, porque se ficar na mão do Congresso, não vai andar nada desses caras, eles vão se proteger para sempre. E o Supremo vai querer ir para cima. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso também, porque assim, ok, vamos lá, juridicamente, a gente meio que nem comentou sobre a questão de processo, da operação da PF e tal, a gente pode comentar isso depois. Mas e politicamente? Os caras estão aí, né? Me parece que eles estão mais calados, né? Eles já não fazem o barulho que faziam antes, ele acho que é um recuo bastante estratégico, inclusive, pelo tudo que aconteceu globalmente, vamos ver agora com o Trump ressurgindo. Mas eles estão aí, eles estão institucionalmente falando, passando algumas das atribuições lá no Congresso. E aí que politicamente me parece que acho que o governo e os partidos que compõem a base poderiam pressionar um pouco mais para que a gente tivesse consequências políticas também, né? Acredito que não só jurídicas, mas políticas também, de enfraquecimento dessas bases. Mas tá difícil, né? Parece que a base deles também eleitoral ainda é muito forte. Eu, antes de passar a palavra, eu continuo achando, eu falo isso muito antes do Lula ganhar a eleição e tal, eu continuo achando, podem me chamar de... Ai meu Deus, me fugiu a palavra, aquela palavra quando você quer taxar alguém que... punitivista, não, punitivista. Podem me chamar de punitivista, enfim, mas eu acho que com essa gente, com esse tipo de gente, com quem defende o que eles defendem, não tem outro caminho que não seja punição. Mas eu continuo defendendo que a punição principal para essa turma, ela é no campo jurídico, mais do que político. Porque você punindo juridicamente os financiadores, as cabeças desse processo... Irmão, a minha vizinha que pegou um ônibus e foi para Brasília, ela vai pensar 2 vezes antes de botar uma bandeira do Brasil na janela, que dirá pegar um ônibus e ir para Brasília. Então, eu continuo defendendo, desde muito antes do Lula ganhar a eleição, quando a gente debatia possível eleição ainda, lá no início de 2022, 2021, eu já falava, meu irmão, fascismo, você tem que pegar as cabeças da serpente, meu irmão, colocar atrás da jaula, porque você botando a cabeça da serpente atrás da jaula, as centopeias pequenas vão pensar 2 vezes antes de seguir essa cabeça. E eu acho que é isso que não é feito, que nunca foi feito no Brasil. E é isso que o Carlos estava falando, isso que nunca foi feito no Brasil. Os fascistas de ocasião, os fascistas de verdade, né, os que não são de ocasião, os que não são aqueles lunáticos que estavam lá em Brasília quebrando tudo, esses nunca foram punidos na história desse país, nunca foram punidos. Eles começaram lá atrás sendo senhores de engenho e eles continuam até hoje com o pensamento de senhor de engenho. É essa turma. São as famílias Bolsonaro, são os militares, é essa turma aí. Essa turma nunca foi punida. Esse país tem 524, vai fazer 524 anos e essa gente jamais viu o sol nascer quadrado. Jamais viu o sol nascer quadrado. Por todas as barbaridades cometidas nesse país ao longo da história. E eu acho que a gente entra num novo tempo, que só é novo no tempo.
mas o conteúdo dele continua sendo absolutamente o mesmo. A gente sabe quem está por trás, quem esteve por trás de todo o processo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. A gente sabe a quem eles serviram inicialmente. A gente sabe quem é que comandou esse processo depois internamente. E nenhum deles. A gente tem hoje Sérgio Moro com seu foro privilegiado, que também foi um elemento disso. Ele não participou diretamente da festa da Selma, como a gente citou aqui, mas ele foi um elemento importantíssimo porque ele foi o testa de ferro da Lava Jato no Brasil, né? Mas o principal, o mais midiático, né? A gente tem seu Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe que também está por trás do que aconteceu no 8 de janeiro, e continua aí. O filho é senador, tá querendo colocar, inclusive a gente pode falar sobre isso ao longo do programa, tá querendo colocar um cupincha seu na Prefeitura do Rio em 2024, que inclusive agora aí tá, né, com apuros aí, porque tá rolando uma operação envolvendo a ABIN, e ele era chefe da ABIN no governo. Então, essa turma que eu falo que era pra estar atrás da jaula, pra que a minha vizinha, a sua vizinha, aquele nosso tio maluco que fala merda no domingo, na hora do almoço, pense 2 vezes antes de abrir a boca, para que essa turma volte pro armário, essa turma continua solta. Então, se essa turma continuar solta, cara, continuar disputando eleição, pode não se eleger, mas vai colocar alguém no lugar, que é isso que Bolsonaro vai fazer, cara. Inelegível, o pessoal vai lá na internet e falar que o Bolsonaro é inelegível. Cara, ser inelegível para ele não é nenhum problema enquanto ele estiver solto. Porque o que não falta é gente para ele colocar no lugar dele. O que não falta é gente para ele colocar no lugar dele, na família, nos amigos, nos financiadores e até entre os lunáticos aí que a gente convive no dia a dia, na nossa família, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, etc e tal. Então, cara, eu continuo, vai me chamar de punitivista, vai falar o que for, mas para mim, família Bolsonaro, seus principais financiadores, seus principais correligionários, enquanto essa turma estiver solta, amigo, não muda porra nenhuma. No nosso país, não muda porra nenhuma. E quando você falou o negócio da punição, e a gente até faz essas piadas, né? Fala, pô, é difícil ser antipunitivista numa situação dessa e tal, mas eu acho que a gente tem sim que pensar, né, Carlos, que tipo de punição a gente está falando? Porque Fagner já colocou muito bem, eu acho que é preciso dimensionar isso, assim, a responsabilidade de cada um, quer dizer, a pessoa a vizinha, o tiozão que foi lá e pegou o ônibus e foi parar em Brasília, foi radicalizado, ele foi recrutado por alguém. Então, quem que é esse intermediário e o peso que tem, né, essa intermediação, a responsabilidade desse sujeito? Uma pessoa com mandato, como nós vimos, né, deputados aí envolvidos, isso tem um outro peso, inclusive de atentado contra o próprio cargo. Então, que punição é essa que nós estamos falando? De forma, Fagner, e aí não sei se é exatamente um ponto de discordância, só a prisão não resolve, né? Eu acho que é uma questão também, assim, da gente perceber, né, outras formas de, inclusive, não sei, pensar assim, sei lá, multas desses financiadores, né, aí pegar ali no bolso. Isso é um grande bolo, Que se traduzam em ações, vai pensando já aqui, Carlos, quiser fazer questões, ajudar e tal, que se traduzam em ações de defesa da democracia. Sei lá, eu quero entrar nesse assunto de novo também, mas de letramento digital, por exemplo, porque muita dessa movimentação acontece em redes, a gente vai ter que falar de regulamentação das redes, a gente vai ter que falar de como punir esse tipo de organização fascista, de extrema-direita, nesses ambientes. Então, assim, que tipo de punição? Porque não me parece razoável só prender. Eu acho que até não é razoável com o que a gente defende enquanto esquerda, né? A gente sabe que prisão só não resolve nada. O que vai impedir? Você fala assim, uma pessoa dessa, quando vê lá um peixe grande desses preso, vai pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Mas ela não vai pensar 2 vezes antes de votar nesses caras, votar em quem eles mandam. Porque a gente não está atacando o problema, né? A gente não está mudando a prática, a gente não está regulamentando esse lugar em que essa pessoa muitas vezes nem sabe que ela está sendo influenciada, né? Olha para ali, olha para aquele absurdo que foi feito ali em Brasília, é difícil você colocar, não, essa pessoa é inocente. Mas existe ali uma diferença de peso, né, Carlos? Então, assim, como é que você vê isso? Como é que você vê das ações? O que tem sido feito? Porque eu acho também que o direito, o judiciário, ele vai ter um trabalho muito grande de pensar novos métodos para isso,
porque são ações novas, as coisas mudando muito rapidamente. Então, como é que a gente tipifica isso, como é que denuncia isso, como é que a gente pune isso, mas também que tipo de punição que nós estamos falando. Tranquilo, né? Fácil. Então, mas essa situação é bem interessante, né? Porque a gente, principalmente depois do 8-1, teve uma virada de chave que a esquerda virou punitivista, né? Se aliou um punitivista, que é o Alexandre de Moraes, e a direita começou a reclamar Direitos humanos. direitos humanos. Então, Ditadura. a terra plana, ela capota, né? Mas é basicamente isso. Particularmente, e aí até mal e comparando, e aí já peço até perdão pela comparação que eu vou fazer aqui, mas é necessário um tribunal de Nuremberg. Em qual sentido? No sentido desse de dar nome aos bois e ter punições eficazes para não para os bagrinhos, mas para o tubarão. E aí, quais são as punições eficazes? A inelegibilidade do Bolsonaro é uma punição eficaz? É até certa medida. Por quê? Porque, como o Fagner disse, não tira ele do jogo político. Não tira ele. Mas eu preciso punir ele exemplarmente. E aí cai um pouco naquilo que o Caio falou. O governo hoje, o governo federal, ele, por mais que ele seja essa coisa de pacificador, ele tem que começar a dar recados. Ele não está dando recados. Então, a partir do momento que você não dá recado, que você não somente lembra daquela discussão que a gente estava falando do simbólico. Então, essa omissão, essa ausência de marcos simbólicos, ele acaba atrasando um pouco o discurso. Para dar um exemplo para vocês práticos, essa movimentação que a gente até discutiu no último programa, né, que eu participei, que é essa indicação do Flávio Dino para o STF. Por mais que tenha repercutido um pouco, tenham tido críticas, teve aquela sabatina enorme, fizeram uma jogada ali, botaram o Gonê junto, que é anti-regimento das casas, mas para poder pelo menos amenizar um pouco, beleza, provamos. Mas isso em si desbaratou uma boa parte do movimento de oposição da direita. E eu explico para você, teve uma manifestação em São Paulo que até música contra o Dino eles fizeram, mas não teve pegada. Por quê? Porque boa parte daquela galera que estava lá na manifestação falando assim, poxa, qual é a contradição? Qual é o problema do Lula indicar um comunista pro STF? Vocês vendem pra gente o discurso há 4 anos que no STF só tem comunista? Mais um, menos um? Tanto faz. Então, isso foi um movimento interessante do Lula, que foi o seguinte, olha, qual foi a gente entrando um pouco no político-jurídico disso tudo, quais foram os 2 movimentos que foram interessantes do Lula? Foi, primeiro, eu vou enviar alguém meu, que tem experiência no executivo, no legislativo, mandar ele para a maior corte do país, pro STF, e vou pegar um cara que saiu dessa maior corte e vou trazer ele pro executivo. Mostrar que, ó, esses 2 aqui estão andando juntos. Né? Entendeu? Então, e é um cara que ele tem livre circuito com as alas mais extremadas ali do STF, que é, diga-se de passagem, Gilmar Mendes, que é o grande mentor, e um cara que, bem ou mal, ele tem um círculo ali de referência no legislativo. Então, essa foi uma jogada que talvez boa parte das pessoas não consigam captar, mas é um significado. Sim. Tem ali um significado nisso. Mão dupla. Uma mão dupla. Mas não é ainda esse recado que a gente precisa. Sim. Entendeu? Então, é aquilo. A gente está em ano eleitoral. Esses recados têm que ser dados o quanto antes para a gente acalmar uma boa parcela do público e falar, olha só, a coisa está andando. Então, a gente tem que começar a ter esse movimento. E aí, uma boa parte desse movimento é justamente essa, de eu falar assim, ó, um Jordi vai rodar, um Ramagem vai rodar. Bolsonaro, ó, teu nome agora tá aqui, você vai ser julgado. Tem que começar um Heleno. Os militares, né? Um Heleno. Pô, os militares estão passando batida, a verdade é essa. O que foi vice do Bolsonaro, eu me esqueci na Braga. O Braga. O Braga Neto, ele chega e fala assim, pessoal, olha, temos boas notícias, aguardem. Na frente de um acampamento. E ele não é punido. Ele não é nem investigado, né? Ele não é nem investigado. O Araújo, né, que foi o que o Lula tirou logo depois, que era o comandante-geral do Exército. O cara consegue ainda ficar quase 2 meses
além disso. Então, são esses recados que, às vezes, não vale a pena você evitar o desgaste naquele momento, com aquela força, mas você acaba... você não cria aquele desgaste ali, mas você acaba criando um desgaste a longo prazo. Você tem que resolver o problema na cabeça do problema. Tem que cortar essa cabeça. Eu acho que faltou também... Ainda tá essa onda, mas eu acho que falta um pouco também surfar na opinião pública, considerando, por exemplo, a posição da grande mídia, em certa medida, na questão contra Bolsonaro, né? A gente já falou aqui que a Globo foi contra o Bolsonaro. Não adianta dizer que foi a favor do sistema, tudo bem. A Globo comprou o barulho contra o Bolsonaro. Ela tem os motivos dela, bem diferentes dos nossos, mas ela fez isso. E a Globo ainda embora já não seja mais, né? Ainda é o principal canal, né, de TV aberta do país da América Latina. Faltou, acho que também, surfar um pouco nessa onda e tentar... a gente vai continuar aqui até sugar o último... Vocês estão aqui com a gente? Então a gente vai sugar vocês até o último momento, até porque a gente sabe que tem pautas que a opinião pública, a dita opinião pública, os grandes jornais vão se dividir, a gente tem visto aí já várias, principalmente no âmbito econômico. E olha que a economia do governo Lula 3 nem é exatamente o que a gente gostaria. E eu acho que faltou também um pouco de, vamos e botar os militares no balaio, que é uma coisa que aí já critico a grande mídia. A gente sabe que a grande mídia protege os militares principalmente enquanto instituição, né? Cisma ainda no exército como um grupo né, que precisa respaldar. Já sabemos que esse lado B vai causar mal-estar entre os militares. Mal-estar entre os militares, né? Que militares são, enfim. A gente sabe que tem isso também. Então, acho que esse tipo de recado político também, acho que tá faltando. Embora, aí volta o que eu falei, né? A gente conhece o modus operandi do Lula. E o Lula é uma jararaca que rasteja e quando se vê dá o bote. Não que ele vai fazer o que eu acho que ele vai fazer, que eu gostaria que ele fizesse. Não vai fazer. Mas ele sabe da bote também. Então eu acho que a gente pode também esperar certos momentos, né? Que ele pode ser que o bote venha na hora certa, né? Enfim. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Luara, você estava ponderando aí. Não, o que eu ia dizer é que, assim, há um grande problema quando a gente lida com essa questão, né, dos militares, principalmente, do golpismo, que a gente fala do caráter conciliatório do Lula, né? O Lula veio de uma escola sindical que tem por base a coisa dos acordos. E o problema do golpismo é que o golpista não cumpre acordo. Exatamente. É a deslealdade. E lealdade é a base da política, é a base dos acordos. Então, a partir do momento que você tem um grupo que não cumpre acordo, que pode, a qualquer momento, querer virar a mesa, é muito difícil você ficar ali. Então, tem esses pequenos recados, né, Carlos? Esse milindre todo, é um negócio que muitas vezes vai causar essa irritação na gente, né, na própria base de apoio do governo, e não vai causar o efeito esperado com esses atores ali. Então, assim, por exemplo, vocês citaram o Mourão, né, no início, falando de anistia. Me parece um recado claro de que, olha, existe a ala que eu represento aqui dos militares, está disposto a negociar, e eu me coloco como porta-voz dessa ala, né, para poder, inclusive, negociar esse espólio do Bolsonaro, agora que ele está inelegível. Mas quem são esses, né? Que ala é essa? Corresponde a quantos por cento? E detém quanto de mobilização ali, né? Seja dos generais ou então também das bases? Porque como a gente vê que houve um descrédito do Exército, né? Que desembarcaram de fato, assim, do golpe propriamente dito, a gente não tem garantia, a gente não sabe até onde vai isso nas bases das corporações
militares, policiais e tal, porque nós vimos, né, como é que atuaram as forças policiais no 8 de janeiro lá, ajudando a organizar ali. Forças de defesa. Foram forças de defesa deles. Então, assim, isso também tem parte do simbólico, né, Carlos? Isso também está ali na conta dos caras, porque entra nessa conta, eles com certeza fizeram, e acho que a gente também, mas e os nossos? O quanto os nossos estão dispostos a enfrentar, de fato, né? Como? E aí a gente vê que a extrema-direita ela se move em várias frentes, e eu acho que a gente ainda está muito atrás. A gente pode pegar, por exemplo, as eleições dos conselhos tutelares, né? Porque se a gente falar só de igreja, é uma lavada. Mas eleições de conselhos tutelares, outras entidades, vimos como é que, né, saiu a denúncia, foi hoje, né, que saiu da BIM paralela. A gente já sabia, já existia tem várias matérias tal, sobre espionagem do governo Bolsonaro, arapongagem ali, e ainda mantendo certos atores por perto. Quer dizer, é um risco muito grande que a gente está correndo o tempo inteiro sem se proteger e se organizar minimamente, né? Uma reação aí que possa nos segurar nesse governo, né? Porque, voltando ao que eu disse, não tem como negociar com gente que é desleal. Não dá para a gente confiar, né, nisso, assim. Então, o Lula deve saber em quem que ele pode confiar, mas mesmo assim, eu não iria de olho bem aberto com esses caras. Ele sabe, mas às vezes ele não sabe também. E aí, você falou um negócio que acho que é importante, né? Quer dizer, a gente já levou um golpe, né? Tem isso. Exato. Você falou da base cansada, né? E desacreditada e tal. Eu acho que isso também vem bastante, inclusive, desse golpe contínuo que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente está fazendo o programa, né, desde agosto de 2016, ou seja, desde quando a Dilma já tinha sido afastada, dia 30, agosto de 31, não lembro. Mas enfim, no final de agosto, o impeachment acontece 31, de fato. foi no último dia. Foi o último dia, o julgamento acabou. Então, assim, a gente está desde esse tempo fazendo o programa. E a gente já traçou limites aqui que eles estão se aumentando, né? Então o limite era, não, quem apoiou o golpe eu não quero do meu lado. Veio o Bolsonaro, 2018, e teve gente que apoiou o golpe, muito pouco, mas teve gente que apoiou o golpe e não apoiou o Bolsonaro, e a gente fala, tudo bem, tem o Bolsonaro aqui, né, então vem. Aí, Bolsonaro vem a pandemia. Não, quem era negacionista não vai aqui. Aí, não, tudo bem, veio a pandemia, não, mas agora a gente precisa vencer o Bolsonaro. 2022, não, mas a partir de agora, não, agora sim, 2022, pô. Governo caraca. dos puros. E assim, não, 2022 não. A partir daí, a gente esquece o que aconteceu. 2022, legal. Não, o ato golpista de 8 de 2023. Não, agora, a partir de agora, o marco... Então assim, a gente tá sempre esticando o marco e a gente nunca consegue fazer essa ruptura de separar de quem de fato tá do nosso lado e quem não tá. E a política é a arte da traição, a gente sabe disso. A conciliação é uma frase que eu sempre falei aqui na época da eleição. Legal, vamos conciliar com a direita? Vamos, alguém tem que trair alguém. Porque se a gente não trair eles vão trair a gente. É fato, porque você não é incompatível, né? Isso serve pra relacionamentos, serve pra tudo. É o sapo e o escorpião sempre. Exatamente. Então assim, alguém vai trair alguém. Então tá bom, dá um pé na bunda deles agora, melhorou a popularidade, tá melhorando a economia, então agora olha, dá um pé na bunda. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Lu? Não, você já me contemplou, Caio. Pode que bom, fico feliz quando te contemplo. Então eu vou contemplar aqui os nossos espectadores. Gente, a concorrência é bem legal. Tá vendo, Lu? Quando a gente não concorre com o gigante da colinha, a coisa anda. Não, a gente pré-jogo do Vasco. A gente jamais competiria com o baluarte da democracia no futebol. Não, é a esquerda sectária, né? A gente separa... A gente sempre completa, mas não compete. A nossa ala da esquerda é diferente da ala do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai fazer agora só pré-jogo do Vasco. Vou chamar o Casimiro, vai chamar a Tereza Cristina, vai fazer pré-jogo do Vasco. Estamos com a audiência bem legal aqui, a galera dando maior moral. Vou ler aqui alguns comentários, né? Aqui chegou a Lívia Corbelari, o Wagner Fonseca, Rodrigo Moura Oliveira, sabe quem é Rodrigo Moura Oliveira? É o Rodrigão, só aí. Aqui o Ismael Milache também, nosso ouvinte de muita longa data. O Gilberto Schittini deixou aqui um pingo para ver general preso em 2024. Galera deixando aqui uma merrequinha, quem puder, além do like, além do comentário. Tem um superchat aí, a gente precisa chegar no limite para tirar o dinheiro lá preso lá no Google.
Então, pô, puder deixar uma merrequinha aí pra gente, é em dólar ainda por cima. Enfim. O João Otávio Silva Pinto de Castro, olha que nome bonito. Essa camisa do Flusão, que coisa linda, a camisa do Fluminense muito bonita mesmo. O Kleber Vinícius também, Daniel Sandi, aqui a galera reclamando do travamento, mas já rolou. O Leandro de Holanda elogia a minha camisa da Holanda, né? Da Laranja Mecânica. 74, tá surradinha, já fiz live com ela algumas vezes. Quem quiser me dar uma nova pode mandar, entra em contato com a gente aí. Depois eu leio mais. Galera, então a gente já tá na reta final, né? Já descendo a ladeira, 8h30 já. Já deixa aí, por favor, de onde vocês são, além dos comentários, enfim, perguntas, deixa aí de onde vocês estão falando, enfim, nome e cidade, que a gente gosta de mostrar que o lado B é do Brasil também. Posso fazer uma pergunta pro Carlos? Deve, seu papel aqui. Ô Carlos, e aí, diante de toda essa miríade de informações e frustrações... Um abraço pra miríade. Entre outras coisas que a gente colocou aqui nessa primeira hora de conversa... A gente teve aqui há alguns meses com o Kennedy Alencar, né? O jornalista Kennedy Alencar, que a gente admira muito, e a gente teve com ele aqui, e esse tema da anistia ou não, ele foi muito debatido entre a gente aqui. E naquela ocasião, isso deve ter uns 6 meses já, se minha memória não estiver falhando. Quase um ano, o Kennedy foi um dos primeiros do ano passado. Então, já tem um tempinho, ele deixou em nós uma esperança de que, sim, essa turma vai ser punida. O problema é que não existe condição política para fazer naquele momento, né? Passado aí, sei lá, 1 ano, 6 meses dessa entrevista, como que você vê, como advogado, como que você vê essas tais condições que a gente não reunia há um tempo atrás? Você acha que hoje essas condições melhoraram? Existe, na sua visão, perspectiva de que essas condições podem melhorar até 2026, que é um outro período eleitoral majoritário, né? Como que você vê essa conjuntura? Pegando um pouco da fala do Caio, eu vejo que a gente está quase numa partida de futebol americano. Ih, não sei, me explica. Porque a gente consegue fazer a defesa, mas mesmo que a gente consiga fazer a defesa, eles avançam. Eles estão testando esses limites. Então a gente às vezes comemora um ato, se for, olha, a gente conseguiu fazer uma pressão, mas os caras estão avançando. De pouquinho em pouquinho, eles estão avançando, Não precisa ir tudo de uma vez. Não precisa ir tudo de uma vez. Eles podem ir de pouco em pouco. Eles podem ir de pouco em pouco. Estão avançando jardas. Eles estão avançando as jardas. Agora o Fagner não entendi. A gente faz uma defesa, mas o cara avançou 10 jardas. Entendi. Entendeu? Então a gente comemora às vezes aquela defesa, mas eu acho que está sendo criado isso. Agora o importante é o seguinte, a gente não pode ser conivente com isso. Quem é conivente com golpista, quem é omisso, quem é neutro com golpista, é omisso. Você acha que o governo acredita que o fator econômico é o mais fundamental para criar esse caldo de cultura necessário para a punição desses golpistas? Ou não? Pode não ser o preponderante, mas ele é muito... Precisa dele, né? Precisa dele. Não tem como abstrair isso. Até porque se a economia vai de vento em popa, o resto vai embaixo do braço. Mas eu acho que hoje o maior interesse do governo é a governabilidade. A gente tem uma régua que diz o seguinte, existe poder, existe governo e existe mandato. A gente só teve poder nos 6 primeiros meses do Lula 1. Os 6 primeiros meses do Lula 1, o que ele quisesse aprovar, ele aprovava. Depois disso, ele passou a ter governo. Precisou fazer reforma ministerial. Para ajustar. A Dilma, por exemplo, ela nunca teve poder. Não. Ela teve governo e, quando estava ali perto do golpe, ela só tinha mandato. Entendeu? Então, hoje a gente tem governo, e aí eu digo mais, é um governo muito mais pendente para o mandato do que para o poder. Sim. Então, dentro dessa... a gente tem que pensar nisso o seguinte, eu tenho que alinhar hoje a economia. Por isso que o Haddad, que é o nosso
o nosso PT, PSDB, é o PSDB dentro do PT, Sim. ele tem essa relevância. Porque ele está cumprindo um papel ali que ele agrega e ele agrada o mercado. E a gente não pode chutar o cara. Infelizmente, hoje a gente não pode chegar para ele e falar assim, olha, o Lula tá sendo subserviente, não sei o que lá. Por quê? Porque o cara tá fazendo essa ponte. Então, o lado econômico, ele não é... Se ele não for o preponderante, ele é muito próximo dali. Eu preciso disso. Mas hoje o que eu enxergo, pelo menos, é que o governo está muito mais preocupado com governabilidade. Por isso que tem toda essa relação com Lira. A gente precisa dele, infelizmente. E ele ainda vai continuar por um bom tempo jogando as cartas, porque ele é diferente de um Rodrigo Maia. O mandato dele acaba no ano que vem, né? No ano que vem. Como presidente da Câmara, né? E muito provavelmente ele já está armando para ele sair para um cargo, um ministério da vida, porque ele já sondou, por exemplo, saúde, ele já trocou correio, ele já estava de olho na Petrobras. Então, ele vai ser um cara que esse ano ele vai querer queimar essa gordura loucamente. Porque ele não sabe ainda se ele vai conseguir eleger um sucessor na Câmara, que é uma guerra de foice. E ele precisa criar ali um ambiente para ele se consolidar politicamente, para ele ir para um ministério, etc. Então, esse ano vai ser vital para as pretensões dele. E o Lula precisa dele. Porque também vai ser um ano vital para o Lula. Porque ele precisa ter um desenvolvimento, ele precisa ter um resultado nessas eleições municipais que viabilize ele para 2026. Ou que pelo menos ele não saia tão machucado para 2026. Porque a gente já sabe que o bolsonarismo vem com força. E eles vão atacar essas municipalidades e vão atacar a vereança, porque eles precisam disso, porque é dali que vai sair todo o fundamento para a campanha de 2026. Então, eu acho hoje que o Lula ele quer muito mais a governabilidade do que a questão econômica. É óbvio que anda de mão dada, mas ele está numa encruzilhada um pouco maior para garantir isso, pelo menos para ele passar uma sensação de que, olha, eu estou mandando aqui. E ele tem utilizado muito o STF para isso. Sim. Porque ele sabe que ele não tem o legislativo. Sim. E isso tudo impacta diretamente nessa sensação de impunidade que a gente tem Sim. hoje com relação a essa turma. Sim. Não, e é curioso que, assim, essa questão dos poderes, né? Se você for perceber, o Congresso, em nenhum momento, desde que o Lira assumiu, o Maia era atacado, né? Mas desde que o Lira assumiu, em nenhum momento atacar a Câmara dos Deputados e o Congresso como um todo. Não, em nenhum momento isso é pauta da extrema-direita. A extrema-direita sabe que aquilo ali é uma área onde, se eles não estão dominando 100%, eles estão dominando 70%. E quem não foi na manifestação lá de um ano do 8 do 1? Exato. É muito simbólico essas ausências. Sim. Não, as falas do Lira, principalmente sobre isso, muito ponderado, assim, muito, tipo assim, vou me meter nisso não, vocês que se resolvam aí. Teve aquela, ele chegou a participar do cerimonial lá no primeiro dia e tal, mas assim, totalmente, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Vou botar esse pé nessa canoa e vou zarpar logo, né? Não, e até porque eu acho interessante o caso de usar dessa metáfora das jardas, né, de como eles avançam, os caras, eles estão naquela do Ronaldinho Gaúcho, né, quando tá valendo, né, Carlos? Então, assim, quando o Bolsonaro diz que eles, estão sempre aqui dentro das 4 linhas, não sei o quê, os caras sabem jogar com o regulamento embaixo do braço também. Eles sabem que tem eleição logo ali, tem mais esse espaço aqui para disputar, e vão avançando, conquistando ali nacos do orçamento também. Então, há uma guerra, eu acho que quando você fala, Carlos, dessa coisa, né, já estabelecendo mais a relação de mandato, né, existe uma questão do governo também regimental, né, gente, que tem, daí tá essa guerra, né, dos vetos, das emendas, e os caras vão avançando ali por meio do orçamento secreto, em nacos desse orçamento, do orçamento público, de cargos legislativos também, e vão moldando e modulando, até melhor dizendo, toda essa agenda, inclusive a agenda da pauta de costumes e tal, para continuar avançando sobre o que é público, né? A avançar sobre a máquina pública o tempo inteiro, que é
é onde eles conseguem todas as anistias que eles precisam, é onde eles conseguem fazer os negócios, porque a gente também precisa colocar, eu acho que em pauta, né? Não vai dar tempo para poder falar de tudo. Eu acabo sendo uma pessoa ansiosa, falo, não, depois eu quero falar disso, eu acho que eu tenho que falar tudo de uma vez, porque a gente nunca tem o tempo todo aqui para o que a gente precisa dizer. Mas, assim, as portas giratórias, né? Então, quantas pessoas que estavam no governo Bolsonaro estão hoje em empresas, né? Quanta gente que estava em estatal e agora está em empresas privadas. Isso tudo também precisa ser olhado quando a gente vai falar de punição ou anistia, ou que tipo de punição que a gente quer, tudo que a gente tratou aqui, né? E, claro, olhar também para essa regulamentação das plataformas, porque a extrema-direita continua muito à frente. E a gente tem, assim, exemplos como semana, né, o Ministério Público abriu uma investigação contra a Quai, né, que é aquela rede de vídeos curtos semelhante ao TikTok, e tem sido acusada de publicar conteúdo mentiroso, até de clonar contas para aumentar o número de usuários ativos no Brasil. Quer dizer, até aqui a gente tinha um modelo, mas agora já é um novo modelo de terceirização e produção de conteúdos, que até o momento as Big Techs alegavam que não produziam, só veiculavam, né? Então, quando a gente olha até onde isso pode ir, dá para perceber que o debate da regulamentação, por exemplo, ele está apenas na superfície. A gente está fazendo um debate de punir quem compartilha fake news, sendo que esses caras não estão numa plataforma que gera o tempo todo essa heteronomia, né? As pessoas estão ali alienadas da própria plataforma, elas não se dão conta do tipo de alienação que elas estão submetidas, e compartilhando conteúdo, gerando dados que fomentam, né, esse tipo de mensagem também, essa bifurcação, que é até o termo que a Letícia Cesarino, né, pesquisadora que hoje está no Ministério dos Direitos Humanos, usa bastante, essa bifurcação ali, que ela só aciona cada vez mais os algoritmos, né? E a gente perdendo nesse debate porque tem lá Alexandre de Moraes, ministros que não fazem, deputados também que não fazem ideia de como funcionam as redes, já colocando uma legislação que, assim que for promulgada, ela já vai estar obsoleta, né, Carlos? Ela não vai pegar quem a gente precisa que pegue e nem o objeto, que eu acho que é muito mais até do que as pessoas. Mas o problema, não ataca o problema, que é essa desregulamentação desses ambientes que geram essa radicalização, essa fascistização da nossa sociedade, e não tem ninguém respondendo por isso. Né? Por que a extrema-direita avança e para quê? Isso não fica claro em momento nenhum, porque há uma desregulamentação que não coloca essa suposta polarização que as pessoas falam em debate. Então, essa polarização não existe. O que existem são essas bolhas e a gente falando, né, de forma alternativa aqui no lado B do Rio, para um público e tem gente que nunca vai ver o que a gente está falando aqui. Como é que a gente fomenta, né, uma comunicação de qualidade, democracia cidadã, um letramento digital cidadão, se a gente não está tratando desse problema, a gente está tratando da punição, né? Eu vou ampliar esse debate, tá, Luara? Na comunicação hegemônica, embora talvez em menos nível, o que eu vou falar aqui às vezes vai parecer até um pouco datado, né? Porque a gente sabe que acho que talvez seja mais urgente regulamentar as plataformas. Mas na comunicação hegemônica, se a gente for notar, né, nas grandes empresas de comunicação, também passaram ilesas. A gente pode nomear aqui pelo menos 3, assim, de cabeça, que estavam completamente alinhadas ao bolsonarismo, né? E estão, uma delas ainda está, as outras 2 aqui são mais abertas, né? Precisam mais da verba do governo e tal. A famosa JP ainda é, e que nada aconteceu. A Jovem Pan até ameaçaram, vamos cancelar aqui a concessão e tal. Não, nada aconteceu de asfixia, de ir para cima, né? De investigar, né? E elas estão aí. É claro que elas dão traço, mas elas estão muito maiores, por exemplo, do que a gente. Então elas comunicam muito mais. E também nada aconteceu. E hoje em dia com rede social não importa se dá traço ou não. Elas estão pautando a rede social. Só para complementar, Caio, a própria Quai chegou a fazer acordo, né, assinar um termo lá de acordo durante as eleições, de boas práticas, como as outras Big Techs também fizeram, e tem essa denúncia que é seríssima, inclusive foi anexado também a reportagem da revista Piauí sobre essa clonagem de contas e como a Quai fez isso. Recomendo muito que ainda não leu, que leia, porque é estarrecedor. A gente está um outro modelo, então assim,
será que isso também não acontece em outros lugares? A Quai foi inclusive banida nos Estados Unidos, mas será que não acontece em outras plataformas? Ou então, assim, como é que as plataformas vão se isentar da responsabilidade, né? Quando a gente vê que esse processo nunca é linear. Então, mesmo que a gente queira responsabilizar alguém e tal, é difícil. Nós estamos falando de rede, né? Nós estamos falando de um processo muito novo. Essas eleições marcadas pelo mundo digital é uma coisa recente na nossa história e que a gente acho que ainda não entendeu nem como sociedade, aí muito menos, né, como legislador, e que nós vamos precisar fazer um esforço coletivo de entendimento, de aplicar mesmo, né, uma pedagogia para poder lidar com esse tipo de tecnologia e como é que isso vai ser aplicado, as exigências, os critérios para que isso adentre o debate de forma saudável, né? Que a gente consiga aproveitar isso de forma saudável, minimizando os riscos. E sempre eu acho que, assim, é um processo. Acho que esse é um problema muito grande da legislação e da forma como a gente trata a política, como uma coisa estática. Assim como a educação, essas coisas precisam ser revistas o tempo inteiro. Então, nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é muito avançado no Brasil, foi realmente uma grande conquista, mas que precisa estar em debate. Ele não é uma coisa que você coloca lá de forma estática, né? Tá na pedra, né? E pronto, vale isso aqui. Não, isso precisa ser olhar, porque as coisas mudam. Olha só, trouxe aqui esse novo modelo do Quai de inventar usuários, que basicamente foi isso. Né? Ampliar o mercado no Brasil, é o maior mercado internacional deles agora. E em nome de lucro, em nome da atenção, né, dessa economia da atenção, os caras podem influenciar nas eleições de um país. São coisas assim que a gente, quando pensa na dimensão, fica difícil você não pensar nessa responsabilização, né, de como é que a gente faz essa responsabilização. E aí não só na ponta, claro que tem que ter na ponta, claro que tem que ter uma responsabilização das plataformas, mas também desses mediadores, de quem produz esse tipo de conteúdo, como o Caio citou da Jovem Pan, que mesmo que dê traço lá na TV, mas ele vai ser compartilhado em outros lugares, inclusive os aplicativos de mensagem, que são usados muito para essa radicalização desse público. Então, é um negócio muito mais complicado do que a gente imagina, que precisa, sim, de um esforço coletivo, porque senão também não vai sair do lugar, vai ficar lá ministro do STF, ou então ministro do governo, tentando entender um negócio sem chamar a população para um debate que da cidadania. É o debate da democracia, da cidadania, do que a gente quer como sociedade, que sociedade que a gente quer, melhor dizendo. Gente, última curva, tá? Vou pedir para vocês novamente deixarem aí, estão intimados a deixar o like, a deixarem de onde vocês são, nome e lugar. A gente quer falar aqui de onde vocês estão assistindo o lado B. Fagner. Carlos, a gente está, né, para encerrar, infelizmente, desculpa eu estar abusando de você como analista de conjuntura, tá? Mas eu acho importante, eu acho importante saber sua opinião sobre isso. Diante de tudo isso que a gente falou, diante das limitações de responsabilização atuais, né? A gente tem uma coisa que, assim, no mundo ideal, não deveria ter nenhuma influência na nossa vida. No entanto, o mundo ideal, a gente está muito longe. E a gente tem um fato que tem influência não só na nossa vida, como no mundo todo, esse ano por acontecer, que é a eleição americana, né? E a gente sabe que muito provavelmente o Donald Trump deve ser o candidato. E eu acho, na minha a análise inicial, corre seríssimo risco de ganhar novamente a eleição naquele modelo democrático dos Estados Unidos, né? Se acha que se isso acontecer, isso piora demais o nosso cenário dentro desse tema que nós estamos analisando aqui, haja vista que ele foi meio que uma espécie de espelho para o nosso governante anterior, que acaba sendo a cara desse movimento fascista brasileiro? Olha, conjuntura é filme, não é foto, né? A gente vai analisar ela com o tempo. Mas hoje, por exemplo, o Trump ganha a eleição. A gente tem que... Nós não podemos nunca menosprezar o Trump, mas o Trump, ele é o segundo candidato com o maior número de votos da história
das eleições dos Estados Unidos. Perdeu para o Biden, que, obviamente, mas o Trump detém tanto o segundo quanto o terceiro lugar, porque ele já tinha quebrado esse recorde já na eleição anterior. Então, ele não é um elemento que você possa menosprezar. Então, hoje o Trump ganha do Biden, até por conta de todas as atrapalhadas que o Biden fez no resto. E o Trump, ele tem aquela coisa, né? Ele tem aquela química, né? Ele fala bem, ele trata bem, ele consegue agregar valor. Então, e isso traz pro nosso lado, sim. Porque com a eleição dele, com o Milei na Argentina, essa galera já começa a falar assim, olha aí, estamos de volta no jogo. E aí pode sim incentivar sim essa... Eles já estão olhando com isso, eles já estão contando com isso. A gente, quando teve o golpe de 2016, o Stedley falou uma coisa, falou assim, olha, é o momento da gente concentrar forças. A direita está fazendo isso agora. Entendeu? Então, assim... Assimilar o golpe, né? Assimilou o golpe. Não vamos também aqui, do alto da nossa arrogância, achar que não tem estrategista do outro lado. A gente fala assim, ó, nem todo conservador é golpista, mas todo golpista é conservador. Então, eles estão raciocinando aí, eles estão vendo o cenário, eles estão vendo o que está acontecendo. Então, é um quadro preocupante pra gente, sim. Sim, e um cronista do cotidiano, um opinólogo, tudólogo que eu sigo, chamado Caio Belandi, falou certa vez que acha que para uma onda fascista, 4 anos é pouco, né? Eu acho que 4 anos... onda fascista, o mundo, Trump, o Milei na Alemanha, na França, na Itália. E aí, 4 anos e resolveu? É marola. Eu acho que a gente vai ver ainda, a gente vai precisar se defender, porque vai vir pelo menos mais uma ondinha aí, a gente vai ter que estar firme. Vou ler aqui alguns comentários. Eu gostei desse aqui do Bruno Souza. Sabe o que é pacificação? Mandar pro Franciel, né? O Franciel que ele responde. Aqui, nosso horário ainda não passou das 22. A gente tem criança, tem tudo mais. O Sérgio P. aqui dando boa noite, disse que deixou o like. Por favor, deixem um like. O Pedro Camareiro também. A Mari Explica, mandando um beijo pra Luara, representando o Espírito Santo. A Zane do Nascimento, tava com saudade. O Amaro Barros, nosso camarada. Raquel Etrusco. Felipe Bularmark também, elogiando a camisa do Cartola nas cores da Mangueira, do Fluminense. O Rodolfo Ribeiro, dando a opinião dele aqui, dizendo que acha que os civis podem ser punidos com algum rigor da lei, mas os militares e os financiadores vão sofrer uma punição branda. Vamos ver, foram para cima dos financiadores aí, né? Já tem uns empresários aí milionários, né? Essa semana já saiu a operação. Vamos ver. A gente sabe que as coisas vão acontecer institucionalmente. Não tem um tribunal revolucionário ainda, chegaremos lá. A Raquel Etrusco dizendo que a opinião pública não fez pressão suficiente para possibilitar alcançar as Forças Armadas. A gente comentou sobre isso, Raquel, concordo. Há uma blindagem ainda das Forças Armadas. Rosana Altina Ramos Maciel, sabe quem é, Luara? Eu sei. Beijo, mãe. Tava com saudade de trabalhar ouvindo o lado B. Um beijo pra Rosana. Beijo pro Bruno Borba, de São Lourenço. Tá chegando hoje das férias da Bahia. Também estive lá. A Raquel Etrusco é de Belo Horizonte. O pessoal do Ingreve, né? Do Ingreve FC. Podcast também chegando. Gabriela Figueiredo, nossa antiga colunista, também elogiando a camisa do Fagner. Fluminense é o time da moda, né? Não tem como não elogiar essa Fluminense camisa, mania, né? meu pai do céu. Não tem como. Enfim, 2023 questão de bom gosto. O Igor Sena também, ouvinte de muito tempo, tava com saudade. Renata Teles está em Auma. Um beijo pra Renata. O Rogério Miranda no Rio de Janeiro. Vinícius Brito. O Vini. E aí, Vini? Boa noite, saudações. E o Eric também do Rio, diretamente de Inhoaíba, a zona oeste do Rio de Janeiro. Um beijo pro Gabriel, meu camarada que está indo para Inhoaíba. Gente, a gente agradece você que ficou até aqui. A live foi um sucesso, muito boa audiência. Acho que a gente conseguiu, dentro dessa 1h30 aí, discutir alguns aspectos desse 8/1. O Carlos falou uma coisa que é verdade, né? Tudo é filme, né? Análise de conjuntura é filme. A gente sabe que amanhã... A gente às vezes é surpreendido, né, Fagner? A gente, o programa quinta, né? Sexta-feira já tem alguma operação e tal. A gente sabe que... Não ficaria chateado se fosse surpreendido amanhã com uma boa notícia. Bolsonaro preso. Pra mim não tem o menor problema. Fura o programa, mas se for com coisa boa, não tem problema nenhum. Pois é. A gente às vezes é surpreendido, vai saber. Enfim, mas acho que a gente conseguiu dar uma abordagem para o primeiro programa. Voltaremos sobre isso, com certeza, durante o ano. Porque esse é um assunto que interessa a gente, assim como a CPI da Covid, cara. Eu não vou... Eu vi uma pessoa falando essa semana no Twitter, eu até retuitei, cara.
falou assim, que queria muito que tivesse uma CPI, que não sei o quê. Eu falei, gente, o que eu menos quero nesse momento é mais CPI para colocar a gente medíocre no topo do Trend Topic. Eu não quero, cara, eu não quero. Eu não quero isso. Eu quero punição, não quero CPI. E eu tava lá na Bahia, de férias, né? Eu quero vingança. Evitando Eu também, Luara. E eu tava evitando rede social, usei pouco, né? De férias na Bahia, comendo, bebendo e tal. E me veio a lembrança de Jair Messias Bolsonaro, né? Já tinha esquecido que ele existia. Às vezes a gente esquece, né? Que existia, né? E tal. E eu só lembro do Bolsonaro, de todos os crimes que ele comete e cometeu, a pandemia ainda me pega num lugar muito específico. Porque a gente perdeu muita gente, né, cara? Por que será, né? Acho que foi ali que ele perdeu a eleição também, inclusive. E me lembrar disso, enfim, aí eu repito aqui, em todos esses casos, assim, é importante a gente ir atrás, julgar. Teve CPI dos atos golpistas e tal. A gente tem uma lista dos nomes também, inclusive o dele aparece também, como aparece na CPI da Covid. Eu sempre falo isso, né? Que sirva pelo menos como um documento para lembrar quem são essas pessoas, porque daqui a 2, 3, 5, 10 anos a gente vai esquecer. Tem algumas que estão em todas essas CPIs aí, foram indiciadas. Algumas delas é capaz de virar nome de escola, inclusive. Pois é. Enfim, então a gente vai debatendo sobre isso. Carlos, obrigado novamente pelo papo, sempre muito bom estar com você. Já tá virando um panelista e conselheiro, muito bom. Voltará provavelmente durante o ano nessa nossa participação. Vou pedir música. Não, com certeza, muito bom, é muito bom falar com você, acho que faz umas análises, você está aqui como advogado, mas também como um cientista político, né? Então a gente consegue fazer o link aí das questões jurídicas, que é importante, que enfim, estamos aí, mas ao mesmo tempo colocar as questões políticas da sociedade mesmo ali, que o direito nem sempre contempla, ou quase nunca. Enfim, obrigado, boa noite. Boa noite, é um prazer, né? Espero aqui estar de volta e a gente falar, essa união nacional não vai existir enquanto a gente não punir essa rapaziada. Entendeu? E aí eu acho que aí tem um foco, até pegando um pouco da fala da Luara, que eu acho que não é nem a gente discutir qual tipo de sociedade que a gente tem, que a gente quer almejar. Na verdade, a gente tem que discutir a luta de classe. E quem a gente é. A consciência. A gente tem que gerar a consciência, porque esses desmandos de Brumadinho, de Bolsonaro, de Helenos da Silva, eles só se garantem porque as pessoas não têm a consciência da classe que elas pertencem. A gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe quem a gente é. Então, só eles ganham com isso. Tá? Então, a gente tem que... o lado B, acho que ele é um instrumento para isso. Então, a gente tem que fomentar esses instrumentos e o escritório ele vai fazer o que for possível e impossível para ajudar nessa disputa que é longa. Contamos com vocês em tudo. O velho Barbudo tinha razão, né? Tal de guerra de classes é foda. Fagner, boa noite. Boa noite, agradecer, Carlos, mais uma vez. Papo muito bom, assim, é óbvio que eu prefiro falar de carnaval. Falaremos semana que vem. Eu prefiro falar de Fluminense, eu prefiro não falar, enfim, da Renascer, da novela Renascer. Falaremos. Que tá começando agora. Chegar em casa, vambora. Chegar em casa logo metendo no Globoplay. Mas, esse é um tema também que me atrai. A gente tem que debater esse tema, tem que falar sobre quem a gente é, por que a gente não coloca na mesa o que nós somos, de fato. A gente precisa colocar o quanto antes se a gente quiser construir um país. Não vou nem falar um país justo, se quiser construir um país de fato. Não. É isso, agradecer Luara, mais um ano, estamos aqui, o ano longo, com eleições. Teve gente que andou me sugerindo trazer o Eduardo Paes aqui pra gente falar com ele, colocar ele contra a parede. A gente não pode falar do Eduardo Paes, colocar ele contra a parede. Infelizmente é ano de eleição, infelizmente aqui é o berço do bolsonarismo, e infelizmente pode ser que a gente tenha que cometer o 5-5 na urna de novo. Deixa ele cair aqui atuar. Enfim. Mas enfim, eu só tô colocando aqui a voz das ruas. Uhum. As vozes das Vox ruas. Populi, Vox Dei. A voz das ruas veio me sugerir que entrevistemos Eduardo Paes, então... O pessoal gosta de quem... Tô pensando. Eu não dei resposta. Vamos tentar o Tarcísio a gente vai entrevistar. Eu não dei resposta. Eu fiz a egípcia... mas coloco aqui, inclusive, pra audiência dizer o que a audiência acha. Daqui a pouco o Guga manda aqui, tem que entrevistar, vai mandar R$20 aqui pra dizer que a gente tem que entrevistar. Ver o que a audiência acha. E é isso, agradecer Luara também por estar com a gente mais uma vez. Semana que vem a gente vai estar aqui falando de coisa carnaval, boa, né? coisa boa, desbunde e
E vamos que vamos. Na verdade, a gente vai falar de Carnaval desgosto. é coisa séria. hein? Pois é, a gente vai ser uma abordagem... Nesse país é o que é mais sério. Nesse país o que é sério é carnaval. Na verdade, vai E ser a uma... fofoca. Pois é. Vai ser uma abordagem até um pouco mais estruturada sobre o carnaval, mas, claro, no final das contas também é festa. Lu, um beijo. Até semana que vem. Beijo, Caio. Obrigada, Carlos, mais uma vez, Fagner, todo mundo que continuou com a gente até agora. E aí eu quero mandar um beijo especial, já que mandaram um beijo, né? Um beijo especial para a mamãe, já mandei. Tem mais parentes aí, acho que meu pai também está assistindo. Beijo, pai. Mas para Mari também, Mari, companheira aqui do Espírito Santo, mas que agora está no Rio de Janeiro. Um beijo, Mari. Eu fiquei muito feliz da Raquel estar aqui com a gente, Raquel Etrusco, grande atleticana também de BH. Um beijo, amiga. E aproveitar para poder saudar todos os carteiros do Brasil, porque hoje é 25 de janeiro, além de aniversário de São Paulo, é dia do carteiro, Caio. Então eu não posso deixar, né? Não posso sair daqui sem homenagear essa categoria com quem eu tanto aprendi e que chega a todos os pontos do Brasil. E aí eu vou aproveitar para finalizar com um recado um pouco mais sério, um pouco mais triste, né? Tá chovendo nesse momento aqui em Vila Velha, ou pelo menos estava quando eu comecei a gravar. A gente viu as chuvas aí em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Conselheiro Pena, né? Conselheiro Pena, minha cidade, amanheceu debaixo de água, assim como BH nesses últimos dias. Então, assim, o que a gente está vivendo é diferente. A gente fala de emergência climática, nós estamos falando de meio ambiente. Então, ouçam, eu sempre indico aqui, porque para mim foi uma aula das aulas, o episódio do Lado B com a Marcela Oliveira. Ouçam, compartilhem, valorizem o que é essa galera que está no corre ensinando a gente a também correr junto, porque o negócio está feio. Isso não é comum, isso não é natural, não é um desastre natural. Pelo contrário, é justamente porque não há nada de natural ali. O que há é a ação humana tornando nossos ambientes urbanos, não só urbanos, né, mas as cidades cada vez mais inabitáveis, principalmente para quem é pobre, principalmente para quem é trabalhador, principalmente para quem está na periferia. Então, assim, lá em Conselheiro foi do centro até quase, né, tem familiares lá, casos de parentes, avós e tal, gente que realmente, né, perdeu tudo, já tem pouco e perdeu tudo. Então, é uma coisa séria, assim, você tem que reconstruir sua vida a cada chuva, e as chuvas são cada vez mais frequentes. É um negócio que não nos dá força para poder continuar lutando, o que dá força é a luta coletiva. Então, chamar mais uma vez a vocês que essa, eu acho que é a grande pauta da nossa geração, né, a pauta do clima, do meio ambiente, de como é que a gente vai falar de sustentabilidade sem cair no capitalismo verde. Então, é um recado sério para poder terminar, mas um beijo grande. Semana que vem estamos aí para falar de mais coisa séria, que é carnaval. Então, defender a alegria como uma trincheira. Vamos embora. Aproveitar que Luara falou sobre isso rapidamente, só para também dar o recado, nossos amigos do assentamento Terra Prometida, lá em Duque de Caxias, do coletivo Terra, do Movimento Sem Terra, perdeu tudo na chuva que teve aí há 2 semanas aqui no Rio, tá fazendo uma vaquinha, inclusive para quem quiser colaborar. Pô, cara, o assentamento é um grande produtor de comida sem veneno que nós temos aqui na Baixada Fluminense, que distribuiu muitas cestas básicas para milhares de pessoas ao longo da pandemia. E eles perderam tudo, as roças foram perdidas por conta da chuva, teve gente que também passou por sufoco de ficar desabrigado, e eles fizeram uma vaquinha. O Lado B, uns dias atrás, a gente compartilhou aí nas redes, eu também compartilhei nas minhas redes pessoais como ajudar. Se puder ajudar, galera, com qualquer dinheiro ou moral também de compartilhar, eles estão precisando de grana para poder refazer as roças e reiniciar a vida. E eles que ajudaram muita gente nesses períodos de crise que nós vivemos, agora também merecem nossa solidariedade. Um abraço para a turma lá em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que fica ali na fronteira. É isso. Importante o recado de vocês. Muito obrigado novamente quem ficou aqui com a gente nessa live. Aos ouvintes do podcast, claro, semana que vem a gente volta, formato tradicional, ainda sem live. A gente quer, quem sabe, um dia fazer live toda semana, né? Mais episódio do Lado B, a gente vai falar de carnaval com um convidado muito especial. E agora a gente tá indo embora, né, Fagner? Pra ver o gostoso do Humberto Carrão. Humberto Carrão. Coronezinho. É justo, é muito justo, é justíssimo. É isso. Um beijo a todos, obrigado, valeu. Até semana que vem. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.